São 10 horas da manhã, 35 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas, para todo o nosso interior de São Paulo. E olha, as medidas do marco regulatório das criptomoedas passaram a valer ontem no Brasil. Elas trazem mudanças sobre a regulação desses ativos no país. Com a implantação, o Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a regular criptoativos. A lei foi sancionada em dezembro, mas recebeu 6 meses de prazo para adaptação no setor. Isso significa que a partir de agora pode haver punição às empresas caso não se alinhem ao novo dispositivo. O marco é considerado por alguns especialistas importante para quem negocia criptomoedas no Brasil, porque além de determinar conceitos e diretrizes para o mercado, também é visto como uma medida que dá poderes para o Banco Central estabelecer regras específicas nas transações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Jean-Michel Guillot, ele que é especialista sênior em tecnologia financeira e nos atende gentilmente na manhã de hoje para tirar algumas dúvidas também do nosso ouvinte e para você que nos acompanha com imagens no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Jean-Michel Guillot, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Quais são as principais mudanças a partir da implementação do marco regulatório já valendo nesta quarta-feira? Opa, obrigado. Então, assim, a principal mudança é que agora a gente tem um órgão regulador, né? Um órgão regulador de Estado, né? Que é o Banco Central, que vai conseguir poder normatizar novas regras, né? Regulamentar e fiscalizar esse setor. Assim, com essa nova lei, vamos ter muitos benefícios, porque primeiramente a gente vai ter, como você bem explicou, mais transparência, mais clareza para um mercado que está em crescimento, o mercado de criptomoedas, e que sempre estava ainda sofrendo, né, de vários temas de golpes, né, ou de fraudes. Então, assim, o que esse marco regulador vai trazer principalmente é uma proteção para o investidor, que vai poder fazer isso de forma que vai poder entrar nesse mundo de criptomoedas de forma mais confiante. Por quê? Porque ele vai ter, digamos, a confiança, né, que os prestadores que trabalham com essas criptomoedas ou ativos virtuais são prestadores que estão sendo autorizados, né, por um órgão governamental para fazer isso, e vai ter leis, né, que tipificam crimes de fraudes relacionadas a criptomoedas. Então, assim, a ideia é justamente fazer com que pessoas ou empresas, né, criminosas que prometem rendimentos, por exemplo, que não existem ou que induzem, né, o cliente a pensar que tem esses ativos na sua posse, vão ter que sofrer algumas consequências por isso, né? E isso é um dos principais benefícios para a população como um todo, que vai estar mais tranquila na hora de trabalhar na hora de investir ou de utilizar criptoativos. E como você falou bem, de alguma forma isso vai trazer, é histórico, né? Porque isso traz para o Brasil uma regulação concreta, muito mais clareza e transparência nesse mercado de criptoativos, de ativos virtuais, e os órgãos governamentais estão fazendo isso de forma bem interessante, à frente de outras jurisdições, né, até muito avançadas. Então, a gente sabe que em Hong Kong, por exemplo, nos Emirados, na Suíça, já tem bastante regulação sobre isso. Então, o Brasil está se posicionando realmente à frente para isso. Isso é uma coisa boa, porque permite justamente a inovação nesse setor. É um setor já grande, a gente pode falar um pouco dos dados desse setor, mas permite inovação e vai permitir novos entrantes, né? Porque assim, esses entrantes agora
estão com muito mais claro, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e isso vai trazer, a gente acha, até mais instituições financeiras tradicionais para entrar nesse mundo de ativos virtuais, né, porque elas estão mais confortáveis, que isso está sendo controlado, fiscalizado, as regras que elas podem também, o que elas podem propor para os seus clientes, né? Então a gente está aumentando basicamente a confiança nesse setor, e isso é uma coisa muito positiva para o país e para os investidores brasileiros. Regra que também inclui um novo tipo de estelionato no Código Penal, que é o estelionato ligado a criptomoedas. Então quem organizar, ofertar, distribuir e intermediar ativos virtuais, valores mobiliários, por exemplo, pode ser preso com a pena de reclusão de 4 a 8 anos mais multa. Pelo Código Penal brasileiro, 4 anos já é um crime inafiançável, então a pessoa vai responder em regime fechado. Tiago Prudente conosco, Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, ele que é da equipe da Dynamo Network, conversando com a gente aqui no Manhã Bandeirantes sobre o marco regulatório das criptomoedas que já passa a valer no Brasil. Muito bom dia, muito obrigado por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, você falou dessa importância da confiança para quem vai entrar, da regulação, mas na prática muda alguma coisa de como o mercado funciona antes da regulação e agora com a regulação? Houve alguma mudança na prática ou tudo continua como está e apenas tem um órgão regulador? Não, isso muda um pouco na prática, né? Porque agora você vai ter que as prestadoras, elas têm que seguir umas certas regras. Primeiro, elas têm que ser autorizadas. Então, assim, isso me dá confiança do que, de alguma forma, essas prestadoras de ativos virtuais, elas são autorizadas, já foram inscritas, são reguladas, e se elas fizerem algum erro, alguma fraude, vão ser multadas, vão responder, né, por crimes. Então, basicamente, isso é uma mudança interessante. Aí, depois, daqui para frente, né, o Banco Central ele vai colocar novas regras, provável, que vão mudar mais em prática alguns temas aí, fazendo algumas recomendações ou algumas obrigações para que os prestadores provenham seus serviços de forma cada vez mais segura para o investidor final. Nós estamos conversando com Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, e algumas perguntas vão chegando aqui por parte dos nossos ouvintes, muitos deles, deixa eu pincelar umas aqui, o Paulo, final do telefone 9630, ele diz que sempre teve interesse em investir em criptomoedas, sempre ouviu no começo da onda do Bitcoin que seria um bom negócio, mas também conheceu muita gente que acabou perdendo dinheiro nessa ideia, nessa que ele considera aventura. Como uma pessoa que queira começar a investir pode utilizar também o marco regulatório como uma forma de buscar informações de que maneira entrar sem se prejudicar, sabendo o que está fazendo, sabendo dos riscos, mas também sabendo, a partir de agora, das novas leis. De que maneira a pessoa que está nos ouvindo, que quer eventualmente começar a investir em criptomoeda, pode ter esse tipo de segurança? Claro, antes de tudo, eu acho que assim, e isso é um pouco independente do marco regulatório, né? Alguém que quer entrar, quer investir, tem evidentemente que entender aonde que ele investe, né? A gente chama também isso de fazer o due diligence, né? A devida diligência. Então é importante saber aonde que a gente investe, por quê, qual é o conceito atrás, né? Sei que muitas pessoas foram atraídas por uma promessa de um ganho financeiro rápido, né? E as criptomoedas tiveram uma forte ascensão por causa disso, né? Mas a ideia é mais entender
a tecnologia por trás, entender por que a gente está investindo nisso e, obviamente, estar consciente dos riscos que isso pode trazer. Né? Criptomoedas, elas são muito variáveis em função da lei da demanda e da oferta, né? Então é um ativo financeiro que é muito volátil e por isso pode trazer bastante, essa volatilidade pode fazer com que pessoas perdam, né, os seus investimentos. Agora, o que o marco vai trazer é mais no sentido de vai dar mais conforto para esse investidor, no sentido que ele não vai mais sofrer, ou vai ter um risco menor, quero dizer, de sofrer golpes e fraudes relacionados a isso. Mas o risco, digamos, do investidor, do investimento permanece. Então isso, obviamente, ele tem ainda que estar ciente disso e investir com responsabilidade. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, falando sobre o marco regulatório das criptomoedas, já valendo no Brasil, e tirando dúvidas também sobre a aplicação nesse mercado. Jean, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado a todos aí. São 10 da manhã, 46